Amém, queridos irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia! O Senhor é bom todo o tempo. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos têm fome aqui da palavra de Deus? Quantos querem receber uma palavra de Deus aqui? Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 1, uma palavra do céu para o seu coração. Eu tenho certeza que você será muito edificado nesta noite, amém? Você vai receber muito do Senhor nesta noite, aleluia! Milagre que transforma. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? A sua casa é transformada, a sua vida é transformada, amém? Então vamos ler o que a palavra de Deus nos diz em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, aleluia. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, olha que interessante, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Olha que poderoso. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. E diz a palavra também, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz, dizendo assim, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te e por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus, ele dissera, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que nós entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aleluia! Irmãos, nós vamos falar sobre a transformação do endemoniado gadareno. Olha, essa passagem aqui é muito poderosa, porque nós vemos um grande milagre que Deus operou na vida daquele homem, mudando completamente aquela situação que ele estava vivendo. E essa história da libertação do gadareno é a história também de muitas pessoas. É a história da nossa trajetória, da nossa libertação. Fala de quem nós éramos. Então, assim como aquele homem passou por aquela realidade, muitos hoje estão passando por isso. Muitos passaram por aquele problema. E olha, Deus tem libertação. Deus tem transformação. Quando nós temos encontro com Jesus, o milagre acontece. Aleluia. Quando nós temos um encontro com Jesus, nossa vida ela é transformada. Primeira coisa que nós vemos, olha que poderoso, o milagre que transforma, ela sofre oposição maligna. Eu tenho percebido nesses dias que temos sofrido oposições malignas, resistências espirituais, coisas que têm acontecendo para impedir o agir de Jesus até a sua casa, para impedir o agir de Jesus até o seu trabalho.
para impedir o agir de Jesus, para mudar as circunstâncias da sua casa. Nós temos enfrentado oposições malignas. Sabe que interessante que quando isso acontece, é porque o diabo está pressentindo, está percebendo que Deus está fazendo algo para trazer uma vitória para você. Ele vai tentar impedir que a bênção chegue até a sua vida. A cidade de Gadara era uma cidade luxuosa, era uma cidade rica. O povo ali não era judeu, o povo ele era boa parte era romanos. E eles então, Jesus ele foi até aquele lugar para resgatar um homem. Jesus enfrentou uma trajetória, uma resistência para poder libertar aquele homem naquele dia. Assim também nós vemos que Jesus, ele veio ao seu encontro para poder trazer mudança na sua casa. Para poder quebrar aquilo que tem prendido você. Já viu que tem coisas na sua vida que parece que não rompe? Tem coisas na sua vida que não muda. Ontem, para a glória de Deus, eu tirei a CNHB. Aleluia. Eu estava conversando com a instrutora, e até que chegou um outro instrutor e disse que tinha uma senhora que já era a 12ª vez que ela estava tentando. 12ª vez. Eu falei, essa mulher precisa de uma libertação na vida dela. Ela precisa de uma mudança para romper aquilo que está travado, aquilo que está paralisado. Tem coisas na nossa vida que nós estamos tentando e tentando várias vezes e parece que não acontece nada. Já viu, tem resistências que está parando você, resistindo você? Já perceberam isso? O Senhor, Ele está indo ao seu encontro para trazer um milagre. Quantos creem nisso? Amém? O Senhor estava determinado a mudar o rumo daquela cidade. Vejamos o que diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 33. Olha que diz isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiram. Versículo 35. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchesse de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Olha que poderoso, acalma-te. E emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. Nós vemos que no capítulo anterior, Jesus chamou os seus discípulos, ele disse, nós vamos passar para outra margem. Havia ali um decreto de Jesus. Jesus tinha convicção que os discípulos passariam para outra margem. Ou seja, você precisa de um momento na sua vida, nós precisamos de passarmos para um outro nível de fé, de uma outra experiência. Jesus diz para nós passaremos para outra margem, ou seja, precisamos de mudar de fase, mudar de nível. E se Jesus diz que nós passaremos para outra margem, nós vamos passar. Nós precisamos de passar para uma outra fase da nossa vida. Uma fase de um casamento problemático para uma fase de um casamento maravilhoso. Romper algo. Passar de uma fase de endividamento, de problemas financeiros, para uma fase agora de prosperidade, para ter sobrando na sua conta. Passar de uma margem ruim, de uma família problemática, de filhos desobedientes, para uma outra fase de filhos tementes a Deus, que mudou, que foi liberto. Ou seja,
nós passaremos para outra margem, nós passaremos para um outro nível. Jesus disse isso, e nós vamos passar, mas no processo enfrentaremos tribulações, dificuldades. Parece que Jesus não se importava com aqueles discípulos, mas ele estava dormindo no barco. Jesus pôde dormir porque ele sabe que o Deus Pai nunca dorme. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus dormiu porque ele tinha consciência que Deus estava o direcionando, cuidando. Ele nos ensina também a dormir no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da crise, no meio das aflições, no meio da angústia, no meio da enfermidade. Devemos descansar e dormir e saber que Jesus nos levará em segurança para outra margem. Mesmo que pareça que o problema está grande demais, mesmo que pareça que a tempestade está batendo contra a sua vida, que é de derrubar, mesmo que tudo ao seu redor está com problemas, o Senhor disse: você irá passar para outra margem. Você sairá vitorioso, vitoriosa. Você passará por esse problema e dará um grande testemunho lá na frente. Posso ouvir um amém, irmãos? Posso ouvir um aleluia? Olha, o diabo não é onipotente, onisciente, nem onipresente. Ele não tem todo o poder, ele não sabe de todas as coisas, amém? Ele não está em todos os lugares, mas o diabo sabia que Jesus estava indo libertar aquele homem. O diabo sabia quem estava do outro lado, era alguém possesso, era alguém atormentado. O diabo sabia que Jesus iria encontrar com ele, e o diabo então o resistiu. O diabo tentou impedir que Jesus chegasse para libertar aquele homem. As aflições, as tribulações e os problemas só nos mostram que a vitória está muito próxima. O diabo estava pressentindo que Jesus iria curar, libertar, restaurar a vida daquele homem. Se você está enfrentando problemas, olha para cá, presta bem atenção, creia nisso. É porque a sua vitória está a um passo. É porque Jesus já está indo ao seu encontro. E nenhuma tempestade, dificuldade pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nenhum problema vai parar o Senhor da glória, amém? O Senhor dos exércitos que trabalha a nosso favor. Olha, aquela tempestade era uma ação maligna. Aquela tempestade, os ventos fortes, sabe, era o diabo tentando parar, tentando fazer com que o barco de Jesus afundasse, para que o Jesus não chegasse a outra margem. Jesus já está indo ao seu encontro, e olha, Ele já está parando as tempestades na sua vida. Ele já está impedindo, mandando os ventos fortes se calarem, porque Ele está chegando ao seu encontro para trazer mudança, aleluia, para trazer prosperidade, para tirar a aflição, para tirar o medo. Quantos creem nisso? Diga aleluia, diga glória a Deus. E assim que acontece. Fala para o irmão do seu lado: você passará para o outro lado. Amém? Olha que poderoso isso. É por isso que não existe neutralidade no reino do Espírito. Não existe neutralidade. O homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Sempre que Deus move ao seu favor, o diabo se levanta para poder tentar impedir o agir de Deus. Foi assim com Moisés, quando o diabo pressentiu que havia um libertador para libertar aquele povo da escravidão do Egito durante 430 anos. O diabo pressentiu que seria um homem, seria um hebreu. E ele então tentou matar Moisés, não num barco, mas num cesto em água. Percebe? Aqui o libertador Jesus estava indo em um barco, enfrentando uma tempestade para libertar um homem. Mas o libertador do Velho Testamento, Moisés, também estava sobre uma água, e o diabo tentou matá-lo. Nós vemos que houve libertação. A libertação de um povo. O diabo tentou parar o barco de Jesus, mas houve libertação. Mas uma vez, quando o diabo pressentiu que haveria um libertador, o rei Herodes então mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não sabia quem era Jesus.
naquele momento, mas ele sabia que veria um menino, o Senhor, em forma de uma criança, que era o libertador. E teve um censo para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas nenhuma das vezes as obras das trevas prevaleceram, porque Deus determinou salvação, e haverá salvação. Deus determinou o milagre, e haverá um milagre na sua vida, amém? Não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa as aflições que você está vivendo, Deus declarou que você, a sua casa, a sua família, as suas finanças, haverá mudança em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! A oposição aumenta à medida que Deus se move ao seu encontro. À medida que o mover de Deus se inicia, tribulações acontecem. É normal o crente passar por as aflições. É normal nós como cristãos passar por lutas. Cristãos passam por dificuldade, passam por aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alegra-se, tem de bom ânimo, porque o Senhor está no barco com você. Parece que Ele está dormindo, parece que você está clamando, mas não está acontecendo nada, mas Ele já decretou, você irá passar para o outro lado. Do outro lado tem mudança, do outro lado tem alguém que precisa de libertação, do outro lado eu tenho milagre de Deus, do outro lado eu tenho salvação para a sua família, aleluia, e Deus está chegando lá para poder mudar você, aleluia, queridos, amém, oh, aleluia, aleluia. Levantou esse grande temporal de ventos, de ondas, arremessava o barco para um lado e para o outro, mas Jesus estava lá, descansando, dormindo. Deus está com você, Ele nunca te abandonou, Ele está no barco com você. Apenas faça como Ele, dorme, descansa, descansa e veja o agir de Deus, amém? Aleluia. Olha, querido, mas quando Jesus se levanta, a tempestade acalma. Quando Jesus se levanta, não há nenhuma tempestade grande demais, e Deus tem ouvido o seu socorro. Eu sei que nós somos frágeis muitas vezes, somos humanos, a nossa fé ainda ela é volátil, uma hora está grande, uma hora está pouca. Jesus queria que os discípulos mesmos acalmassem a tempestade, Jesus queria que os discípulos mandassem o vento se acalmar, a tempestade acabar, mas eles tiveram medo, dizendo: Senhor, acorda, não te importas que perecemos? Olha, eu vejo que essa palavra doeu no coração de Jesus. É claro que Ele se importa, é claro que Ele está vendo as tribulações, é claro que Ele está percebendo as aflições, é perceptível, Jesus está vendo o seu choro, Ele está vendo a sua luta, Ele se importa sim, mas Ele quer que nós levantemos em fé, para mandar a tempestade se acalmar. E se a sua fé falhar, chame por Ele, Ele acalma os ventos e tempestades. Quantos creem nisso? Aleluia, amém. Quando Ele levanta, a tempestade acaba, a tempestade não permanece na sua vida, na sua casa, amém, queridos? Nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nenhum coração de pedra, nenhum ferrolhos, nem grilhões, nada, nem portas que fiquem de pé diante da voz do Senhor. A voz dele tem todo o poder. O nome dele está acima de todo nome. Quando ele fala, coisas acontecem. Quando ele fala, o que não existe passa a existir. Quando ele fala, o mar se acalma, os ventos cessam. Quando ele fala, portas são abertas, cadeias são quebradas. Quando o universo ouve a voz de Jesus, o universo estremece, os peixes do mar obedecem, as aves dos céus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Deus já está falando ao seu favor. O mundo espiritual tem que obedecer à voz do Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, poderoso isso, a voz dele há poder, nada pode impedir. Deus já está trabalhando, se alegre-se, porque isso é uma verdade na sua vida, não é uma palavra de efeito. Deus está fazendo na sua vida nesses dias, amém. Eu já percebo a vitória, eu já percebo o alívio, eu já percebo a mudança, eu já percebo a transformação, eu já estou vendo a cura na sua casa. Você tem enfrentado por isso muitos dias, chegou o tempo da sua vitória.
O milagre que transforma alcança o mais vil pecador, o pior dos pecadores. Nós vamos entrar aqui agora. Olha, Jesus desembarcando na cidade dos Gadarenos, uma cidade luxuosa, rica, mas longe de Deus. Um povo que não foi escolhido. Havia alguém ali. Jesus atravessou a tempestade por causa de um homem. Assim também Jesus, ele faz grandes coisas por causa da sua vida. Não importa, você não é um número na multidão, você não é um número de CPF, você é único para o Senhor. Se fosse necessário ele vir novamente para salvar uma pessoa, ele viria. Amém? Você crê nisso? E quando Jesus desembarcou, veio ao encontro dele um homem que possuía ali milhares e milhares de demônios. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, olha o que a palavra de Deus diz. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, contudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Nada prendia aquele homem, algemas não paravam em seus braços, correntes eram quebradas. Aquele homem estava clamando nos sepulcros, atormentados, e os demônios mandavam ele para o deserto, para lugares assolados. E outra coisa ainda que nós vemos, andavam sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Havia ali uma alma atormentada que clamava, que gemia, que gritava por mudança, por socorro, mas ninguém ouvia aquela voz. Até que Jesus ouviu, o Senhor dos céus ouviu, e Jesus foi ao encontro, a poder mudar a história daquele homem. Olha que poderoso aquilo. Esse homem, ele andava pelos montes, ferindo-se com pedras, cortando-se. Ele não é que tacava pedra nele mesmo, as pedras afiadas, ele pegava a pedra e se cortava, se feria. Este era o estado daquele homem. É que nós vemos muitas coisas que acontecem com alguém que está passando por possessão, alguém que está sendo opresso, alguém que está sendo oprimido por demônios. A primeira coisa que nós vemos é que ele clamava pelos sepulcros. Ele chorava, clamava, gemia. Assim também, pessoas que estão opressas sempre andam no meio dos sepulcros, ou seja, a morte fica rondando. Os seus pensamentos são pensamentos de morte, não de vida. O tempo todo seta na mente vem sobre tirar a sua vida. Aquele homem estava atormentado. Pessoas que estão sempre pensando em morte, que não têm alegria de viver, que acordam na segunda-feira pela manhã, não tem graça na vida, não tem prazer na vida, é porque está sendo oprimido por demônios, está sendo opresso por demônios, que sempre murmuram, reclamam. Essa é a palavra, reclamar. É ficar murmurando, clamando por uma vida miserável, uma vida terrível, uma vida atormentada, falando da sua murmúria, lamentando-se a vida que ele está vivendo. Aquele homem, então, ele clamava. Uma pessoa deprimida pensa o tempo todo assim, está rondando e andando no meio da morte, andando no meio nos mortos. Aquele homem clamava no meio dos sepulcros. Sabe, interessante também que o diabo faz com pessoas que estão oprimidas, que também era a nossa condição. Nós éramos assim sem conhecer Jesus. Nós clamávamos entre os sepulcros, nós andávamos sozinhos no deserto. Pessoas que estão oprimidas, o diabo ela tira da congregação. O diabo impede elas de estarem aqui servindo a Deus, porque uma palavra é suficiente para mudar o rumo da história de alguém. Uma palavra pregada é a palavra de Deus ao seu coração. A palavra que eu tenho pregado, que eu estou pregando, é o Evangelho, que é poder de Deus.
Não pense que é mais uma parte da liturgia do culto, que é mais uma palavra de efeito. Não, é o Senhor que está falando com você. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você através desta palavra. Já viu que muitas pessoas pensam assim: fulano de tal poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é você que precisava de ouvir. E é por isso que você está aqui. Posso ouvir um amém? O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então não coloque para outros, é para nós, é para mim. A palavra, antes de falar com você, ela fala comigo primeiro. Posso ouvir um amém, queridos? Uma pessoa oprimida, ela sempre anda sozinha. Uma pessoa oprimida, ela sempre se isola. Uma pessoa oprimida não tem prazer na congregação. É assim que o diabo faz. Ele isola uma ovelha para poder alcançá-la. Ele é como um leão. Quando ele percebe que uma ovelha está longe do rebanho, ela é presa fácil. Ele isola para depois atacá-lo. Porque Deus age no meio da comunhão. Deus age através dos filhos. Deus age através da sua igreja. Um tem uma palavra de vitória, um tem uma palavra de cura, um tem um conforto, um tem uma provisão. E quando estamos juntos, nós temos milagres, amém? Quando estamos juntos, estamos protegidos, somos abençoados na unidade, na comunhão. O diabo impelia aquele homem para o deserto. Não apenas sozinho, mas no deserto. O Senhor disse em Lucas capítulo 11, 24, que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, fica andando pelos lugares áridos, ou seja, lugares secos. Sequidão é a opressão do diabo. Porque crente cheio do espírito, do nosso interior flui rios de águas vivas. É como o Salmo 1, ele habita no meio das águas. Ele é como árvore plantada no meio das fontes das águas. Quem é cheio do Espírito, ele tem rios transbordando dentro dele. Mas se há sequidão, se há deserto, se há vazio, é porque há opressão, é porque há setas malignas, é porque o diabo tem oprimido pessoas. Amém? Aleluia! Quantos estão compreendendo a pregação? Salmos 84 diz assim, olha o que diz a palavra, é como, ele diz assim, mas quando a pessoa passa pelo deserto, alguém sem Deus, é como um arbusto solitário no deserto. Alguém longe de Deus é assim. Nós não somos arbusto solitário no deserto, nós somos aqueles que estão plantados no meio das águas do Espírito. Posso ouvir um amém? Se você tem vivido um deserto na sua vida espiritual, se você parece que você não sente a presença de Deus mais, você clama, mas não percebe nada, nós não andamos para aquilo que sentimos. Mas se você tem percebido que não tem mais desejo de buscar Deus, não tem mais fome de Deus, não tem mais experiência, parece que há um vazio dentro de você, um medo, uma angústia, é porque o diabo tem oprimido pessoas. A opressão vem do lado de fora, a possessão vem do lado de dentro. O crente cheio do Espírito, o crente não pode ser mais possuído pelos demônios, mas ele pode ser oprimido por demônios. Ele tem o Espírito Santo dentro dele apagado, mas por lado de fora, os demônios agem lançando seta na mente, trazendo ansiedade, trazendo medo, trazendo opressão, trazendo desespero. Terceiro que nós vemos aqui, ele se feria-se com pedras. Nós temos visto cada vez mais adolescente cortando os pulsos, jovens se cortando, se ferindo, se mutilando. Presta bem atenção, nunca será da vontade de Deus. É porque isso chama opressão do diabo. O diabo tem oprimido pessoas, e olha, existem até comunidades terríveis do inferno, que jovens se reúnem, se cortam, se ferem. Talvez se você tem vivido isso na sua casa com alguns filhos, eu declaro em nome de Jesus, haverá libertação na sua família. Amém? Haverá libertação na sua casa. Aquele homem feria-se a si mesmo. Quando as pessoas têm ferido a si mesmo emocionalmente, ferindo-se a si mesmo com vícios, aquele que vive na prática dos vícios está ferindo a si mesmo,
está destruindo e mutilando a si mesmo. Aqueles que não são cheios do Espírito, mas andam no caminho dos pecadores, ele está se perturbando, ele está se mutilando espiritualmente. Com quem você tem andado? Quais são as pessoas que você tem se relacionado? Aonde você tem frequentado? O que você tem ouvido na internet? Será que você tem se mutilado com palavras de maldições? Com palavras que não pertencem, que não edificam? O que tem enchido a nossa alma nesses dias? O que nós temos comido nesses dias espiritualmente? Aquele homem feria-se a si mesmo. Ele estava se ferindo no seu corpo, mas o diabo também tem levado as pessoas a se ferir umas às outras, com palavras ásperas dentro de casa, palavras de maldição, palavras violentas. A esposa declarando palavras violentas contra o marido, marido declarando palavras violentas contra a esposa, filhos que não obedecem aos pais, pais que amaldiçoam os seus filhos. Olha para cá, isso não é ação de Deus, isso é ação de demônios. Amém? Era o que acontecia. Aquele homem então se feria com pedras. Outra coisa, ele vivia nu. Uma característica de pessoas que estão possessas é imoralidade. Já perceberam quantas pessoas, quantas mulheres que têm andado, que têm vestido roupa não para se cobrir, roupas sensuais? Aquele homem estava andando nu. Ou seja, uma vida de vergonha. É isso que o diabo faz. Traz vergonha, oprime. Mulheres cheias do Espírito andam-se comportadas. Nós não temos usos e costumes. Nós não falamos o que você deve vestir ou não vestir. Você é livre. Mas pessoas que estão opressas, elas não se vestem bem, não se vestem adequadamente, não se vestem da maneira apropriada, porque está sendo oprimida. Querem chamar a atenção de outras pessoas, porque se sente um vazio profundo dentro delas. Querem ser aceitas pelas pessoas, porque não se sente aceito pelo Senhor, não se sentem amadas pelo Senhor. Querem chamar a atenção. Quantas pessoas que têm vivido uma vida de imoralidade, falta de pudor, é sinal de opressão. Quantos estão percebendo isso? Isso é muito comum na vida de muitas pessoas, infelizmente. Terceiro e por último, o milagre que transforma, muda radicalmente a sua vida. Quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida é radicalmente mudada. As pessoas percebem a mudança na sua vida. A sua forma de falar muda, a sua forma de vestir muda, as suas atitudes mudam, suas prioridades mudam. Aleluia! Quem tem encontro com Jesus, ele era alguém agressivo, agora ele é alguém manso. Não é manso de folgado, não. É manso como Moisés. Ele é alguém passivo, benigno. Aquele homem era agressivo. Aquele homem, ninguém poderia chegar perto dele. Aquele homem quebrava as amarras que estavam sobre ele. Aquele homem, ele tacava pedra nas pessoas. Aquele homem, ninguém poderia libertá-lo. Mas uma vez que nós encontramos com Jesus, passamos a ser pessoas dóceis, parecido com Jesus, pessoas mansas, humildes, cheias do Espírito, compassiva, que anda a segunda milha, que dá a segunda face. São pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor muda radicalmente a nossa vida. Ele agora não anda gritando mais, ele não anda mais com roupas rasgadas, ameaçando, agredindo pessoas. Ele se tornou irreconhecível, um novo homem. Quantos têm orado para que Deus mude a história da sua casa e faz o seu marido um novo homem? Faz a sua esposa uma nova mulher. Faz os seus filhos um novo filho, manso, obediente, cheio do Espírito. Quantos têm orado para que o Senhor faça da sua casa uma nova pessoa, aleluia? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Porque nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo.
A vida daquele homem agora passou, o que ele praticava passou, ele se transformou nova criatura. O Senhor Jesus cruzou o mar da Galileia apenas para encontrar com aquele homem. Ele ouvia o choro daquele homem. Aquele homem era uma ovelha perdida, fazia parte das 100 ovelhas, mas se perdeu. E Jesus foi ao seu encontro, colocou ele no seu ombro. Aleluia, e mudou a vida dele, assim como ele mudou a sua vida. Nós éramos aquele homem que andávamos por aí sozinhos, andávamos nus na nossa moralidade, sabe, andávamos nus nos nossos princípios, não tínhamos valores, não tínhamos princípios, não tínhamos caráter. Éramos assim, éramos pessoas que éramos agressivas, andávamos no meio da morte, com pessoas que estavam mortas no pecado, clamávamos, murmurávamos, chorávamos, mas o Senhor veio ao nosso encontro, aleluia. E ele pergunta àquele homem, qual é o seu nome? E ele diz, legião. Legião é uma palavra muito usada pelos romanos para designar uma quantidade de soldados. Uma legião é baseada em 3.000 a 6.000 soldados. Aquele homem estava possesso com mais de 3.000 demônios dentro dele. Mais de 3.000 demônios o perturbando. Presta atenção, não dorme, olha para cá. Olha, e houve uma libertação. Não somente dele, mas de uma cidade inteira. E aí, olha que tremendo. Eles criavam porcos naquela cidade. Jesus disse para que não criasse porcos. Era uma ordenança do Velho Testamento para que os judeus não comessem carne de porco. O porco era um animal que transmitia doença facilmente. E por causa da saúde do povo, Deus disse, não come carne de porco. E então aquela cidade alimentava-se porcos, dava comida para o inimigo. Porque os soldados romanos comiam porcos, não guardavam a lei. E aquela cidade, que era uma decápolis de Jerusalém, de Samaria, era uma cidade vizinha. Aquele povo, aquele dono dos porcos, sendo judeu, alimentava os soldados romanos para oprimir o seu próprio povo. Ou seja, alimentava o inimigo, alimentava os soldados romanos que oprimiam o povo. Preste bem atenção, não dê comida para o inimigo. O pecado é comida de demônios. Nós vemos que a serpente no Gênesis comia o pó. Semente não come pó. E em Apocalipse, aquela grande serpente, aquela pequena serpente do Gênesis, transformou em um grande dragão, porque alimentou do pó, do pecado. De Gênesis a Apocalipse, quando as pessoas vivem uma vida de pecado, ela está alimentando demônios. Está dando comida para demônios. E é interessante que Jesus ouviu até mesmo o clamor e respondeu à oração de um demônio. Pasmem, os demônios clamavam, Jesus, manda eu ir até com os porcos. Jesus disse, vai. Presta bem atenção, aqueles porcos eram 3.000, diz a palavra. Aqueles porcos não suportaram poucos demônios dentro dele, preferiu se lançar no mar, preferiu cometer suicídio, do que suportar demônios sobre eles. Aquele homem sozinho estava carregando uma legião, mais de 3.000 demônios que atormentavam. Percebe o quão é triste, quanto é triste a escravidão que o diabo faz com as pessoas. As pessoas sem Jesus estão assim, estão sofrendo, estão clamando, estão entre os sepulcros. Olha o que diz em Lucas 8:34. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíra os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Aquele homem estava nu, aquele homem estava enlouquecido, mas agora as pessoas viram, houve um testemunho, as pessoas viram ele vestido. Primeiro sinal de que alguém foi liberto. Não estou falando de roupas físicas, nós somos vestidos de Cristo.
Veste significa atitude, veste significa mudança de vida. Nós somos vestidos com veste de louvor, amém? Pessoas que foram transformadas, agora ele tem um novo comportamento, um novo estilo de vida. As pessoas estão percebendo que você tem um estilo de vida diferente. Você tem um comportamento diferente. Você tem uma vida diferente das outras. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Outra coisa, ele estava em perfeito juízo. Olha, ele estava vestido, ele estava em perfeito juízo. Quanto mais cheio de Espírito você é, mais domínio próprio você tem. Mais condição para dizer não ao pecado, não às tentações. Perfeito juízo. Você está consciente, sem nenhum estímulo exterior, estímulo de bebidas, estímulo de drogas, de cigarros. Nós não precisamos disso. Estamos em perfeito juízo. Nós somos sóbrios, temos uma mente lúcida, não dependemos de remédios, de escravidão de remédios para poder dormir, amém? Você não vai precisar de remédio para dormir, porque você vai estar em perfeito juízo. Pessoas que sofrem ansiedade, têm crise de ansiedade, você estará em perfeito juízo, aleluia. E terceiro, estava assentado, olha, ou seja, descansando. Aquele homem agora pôde descansar. Ele andava de dia e de noite, subia e descia montanhas, sem ter como descansar. Agora ele pôde se assentar e descansar no Senhor. Se você tem vivido uma vida, sabe, de cansaço da alma, cansaço emocional, se você está cansado de ver as mesmas coisas sempre, se você está cansado de não ver mudança, cansado de ver mesmos comportamentos, você vai descansar no Senhor. Porque Deus está trabalhando a seu favor. Posso ouvir um amém? Crente cheio do Espírito diz amém, aleluia. Glória a Deus. Ele estava aos pés de Jesus, como Maria, que estava aos pés de Jesus. A esta foi a melhor parte, e dela não será tirada. Aquele homem agora estava aos pés do Senhor. Mas o final é surpreendente. O final diz que aquele homem tinha saído dos demônios. Os demônios foram para os porcos não suportaram os demônios, não suportaram nem um minuto de possessão, os porcos não suportaram nem um minuto de opressão, preferiram se lançar no mar. Mas aí aquelas pessoas rejeitaram Jesus. Aquelas pessoas, o dono dos porcos, por causa do prejuízo, se fosse nos dias de hoje, 3.000 porcos daria mais de R$1 milhão. Nos dias de hoje. Porque houve um grande preço pago para libertar um homem. Para libertar aquele homem, houve um preço muito alto a ser pago. Para libertar eu e você, houve um preço muito alto também. Foi o preço de sangue. Jesus morreu na cruz para te libertar de uma vez por todas e para sempre. Aleluia. Aquele homem, aquela cidade estava preocupado com o prejuízo que Jesus tinha dado. Quantas pessoas têm olhado apenas o financeiro? Quantas pessoas ainda não foram libertas, porque as pessoas estão como aquele porqueiros, criador de porcos, olhando só apenas para o dinheiro. Quantas pessoas que só olham o prejuízo, quanto que custa. Sabe, manter uma igreja custa caro. Manter missionários custa caro. Salvação custa caro. Para aquele povo custou 3.000 porcos. Não importa o preço que custe. Quem é apaixonado por Jesus, não importa se tem prejuízo, não importa se eu ofertei, não importa se saldo do meu bolso, o importante é que houve libertação, o importante é que a igreja está crescendo, o importante é que a igreja está se sustentando. Posso ouvir um amém? Fica de pé em nome de Jesus. Mais de R$1 milhão nos dias de hoje foi custeado, foi sacrificado, mas aquele homem foi liberto. O que me traz tristeza ao coração é saber que aquela cidade, vendo esse milagre, expulsaram Jesus da cidade. Ele foi embora. Ele foi embora. Olha, a vontade de Deus é que a cidade também fosse liberta. Mas foi um homem. Mas houve salvação nos céus por um pecador que se arrependeu. Houve salvação. Olha, quando nós falávamos para Jesus, Jesus, fica aqui, não vai embora. Não importa o preço que custe. Não importa o sacrifício, não importa se eu tive que ofertar alguma coisa, não importa se eu tive que desprender de algo.
O importante é que está havendo a libertação, está havendo mudança, está havendo salvação. Amém? Eu não sei o que está te atormentando, o que está te impedindo de ter uma vida transformada, mas Jesus veio ao seu encontro. Assim como aquele homem de Gadara foi liberto, você também será, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.